Olá, estamos começando o programa Examinando as Profecias, a edição Montanhas. Gostaria de falar hoje sobre por que sair das cidades. Olha, para começar, o plano inicial do Criador foi que o homem fosse criado e colocado em um jardim para o lavrar e o cuidar, segundo Gênesis 2,15. Na verdade, quem iniciou as cidades foi o maldito Caim. Após ser expulso do paraíso, ele dá luz a Enoque e batiza a primeira cidade com o nome de seu filho, em Gênesis 4,17. A partir daí, nós vemos duas linhagens que divergiam em todos os aspectos da vida, inclusive o modo de vida e o local de habitação. Abraão é chamado para sair de Ur dos caldeus e ir para um lugar que ele não conhecia. A partir de então, nós vemos os patriarcas, o povo do Altíssimo, buscando um refúgio espiritual e uma habitação para que eles estivessem mais longe possível da contaminação, do mundanismo e da influência pagã da sua época. Bem, então chegamos no momento de maior destaque na história, que foi a história de Ló e sua mulher. As Escrituras dizem que Sodoma e Gomorra eram cidades que desafiaram o Altíssimo, a ponto de ele as condenar à destruição. O que acontece? Segundo o relato de Gênesis, e no capítulo 19, foi necessário que os anjos intervissem e pegassem pela mão, a mão da sua mulher e a mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Veja, Ló não entendia o momento correto para sair da cidade de Sodoma. Foi necessária uma intervenção divina para que os anjos o arrastassem de lá. Mais interessante ainda é o relato seguinte, do verso 17, que diz: "E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças." Veja, o local para refúgio foi o monte. O local apontado pelo anjo foi subir para o monte, subir para as montanhas, as colinas distantes do fogo e enxofre que iriam arrasar e riscar do mapa aquelas cidades. Observe atentamente uma coisa muito interessante. O que acontece com a mulher de Ló em seguida? As Escrituras dizem que no verso 26, a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A orientação do anjo era que não poderiam olhar para trás. Isso representava várias coisas, dentre elas uma instrução específica para não ter o coração nas coisas de Sodoma. Com certeza, ela estava meditando na estabilidade, na comodidade, na vaidade. Ela estava apegada ao luxo. As Escrituras dizem que o pecado de Sodoma, dentre tantos, foi não estender a mão ao necessitado e viver na ociosidade, fartura de pão. Por isso que, ao olhar para trás, ela se tornou um símbolo e um exemplo para muitos que tiverem apego às grandes cidades, aos centros urbanos, à expectativa de vida fácil, à expectativa de uma profissão, de um concurso, de uma faculdade. Isso é uma prova, é um exemplo para nós hoje. Conforme está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, em que diz o Messias, logo depois expressar sua preocupação com os últimos eventos, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Naquele dia, ele diz: quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. E qualquer que procurar salvar sua vida,
perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Amigos, analise bem se os últimos dias serão como os dias de Ló. E a dificuldade de Ló foi sair da cidade de modo que sua própria esposa ficou para trás. Observamos então que nos últimos dias a mesma dificuldade será enfrentada por aqueles que buscam fazer a vontade do Pai. Muitos irão dar desculpas para permanecer nas grandes cidades. E outros também darão desculpas para voltar para trás, para olhar para trás. Mas sabemos que ninguém que se propõe a sair deve olhar para trás. Ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás e desistir. Hoje nós estamos aqui nesse ambiente maravilhoso, anunciando o momento de sair das cidades. Ló esperou muito. Isso custou a vida da sua mulher, quase custou a vida das suas filhas também. E você vai arriscar? Muitas pessoas dizem, no momento certo eu irei sair. Quando houver um cerco militar, quando estiver posta a nova ordem mundial, quando houver um decreto de morte, quando a marca da besta estiver sendo colocada. Agora, não seria tarde demais? Nós temos que, logicamente, já preparar um ambiente, temos que, logicamente, já ter o mínimo de entrosamento com o campo, nós já temos que estar desenvolvendo uma intimidade, uma familiaridade com a natureza e com os preparativos necessários para o tempo do fim. Quando sair da cidade, eu digo que nunca deveríamos ter ido para as cidades. Segundo o conselho das Escrituras, cidade não é lugar para os filhos do Altíssimo. Ainda em Lucas, capítulo 21, diz assim no verso 34, olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra, e vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glutonaria, bebedeira, cuidados da vida, todos esses elementos estão prendendo você nas grandes cidades. Eu também sou urbano, minha família é urbana, mas nós podemos sempre nos adaptar, podemos sempre melhorar. Queridos, o Messias disse que haveria um momento de sair do meio das cidades. Ele fala no momento em que a abominação da desolação está sendo posta. Saia do meio da cidade, fuge para os montes. Nós temos vários indícios de que uma preparação prévia é necessária e não no momento da crise. Nós temos os relatos bíblicos e principalmente hoje aprendemos que a mulher de Ló é um símbolo daqueles que se apegam à cidade ou de que saem na última hora e ainda olham para trás. Eu e você temos uma decisão a tomar. É preciso se preparar para os tempos à frente. Que o Criador te abençoe. Examine as profecias e você verá que está predita a ruína final das cidades. Quando sair das cidades? Agora, enquanto ainda há tempo. Que o Criador te abençoe. Abençoe a tua família e que Ele te dê a orientação, que Ele te ilumine o caminho.